Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo na área aí do canal Fim dos Tempos. Eu, Rafael Mendonça, trago para vocês um assunto aqui que é muito sério, de extrema seriedade. Eu vou gravar o vídeo do arrebatamento, eu prometi. É o próximo vídeo. Fiquem tranquilos, o vídeo vai sair. Mas eu não poderia deixar de passar batido por esse assunto aqui. Uma matéria importantíssima aqui, falando sobre um militar americano que relata suposto material biológico não humano encontrado em nave, o que foi dito em audiência sobre OVNIs nos Estados Unidos esse mês. Esse assunto é muito sério, nós sabemos que há algo preparado para acontecer. Então nós vemos as religiões se movimentando, o pessoal da nova era, cristianismo, catolicismo, islã, todas as religiões estão se movimentando por trás dessas notícias que já vêm veiculada na mídia durante um bom tempo. Você sabe disso, não vamos perder muito tempo com essa situação, mas tem inúmeras notícias. Inclusive eu postei no Telegram, mais ou menos em 2021, uma matéria falando que os avistamentos entre 2021 e 2022, até o meado de 2022, de OVNIs equivalem a mais avistamentos do que dos últimos 10 anos anteriores juntos. Então isso é muito sério, pessoal. Há algo por trás de bastidores acontecendo. Ninguém explica, ninguém sabe explicar o porquê. Só é dito que isso é agenda X, agenda Y. Não vou falar aqui especificamente o que é, por causa da censura. Deixo isso lá para o Telegram. Mas vocês sabem que há algo acontecendo e que em breve a humanidade vai ter uma notícia de que virão naves alienígenas. Elas adentrarão nos céus do planeta Terra e, obviamente, isso vai desconstruir tudo o que foi escrito até aqui relacionado às religiões, ao cristianismo, ao islã, a tudo. Então o mundo vai iniciar uma nova era onde tudo será reescrito. Eles vão adentrar aqui e nós sabemos que não são vindos de outros planetas, alienzinhos. Entendemos que fazem parte da turma lá do chifrudinho, inimigo das nossas almas. Eu explico isso com toda clareza, com toda profundidade, no canal restrito, na série Aliens São... para não falar a palavra. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, tá aí o banner aí do lado. Então eu abordo tudo de forma extremamente profunda, como ninguém jamais fez na língua portuguesa. Eu explico a origem dessas naves, quem as criou. Essas naves, elas são ditas aí, todo mundo está dizendo que isso é tecnologia reversa. Na verdade, isso não é. Isso não é tecnologia reversa. Então, isso foi criação de Nikola Tesla e um outro camarada que eu não posso citar o nome aqui, por causa lá do bigodinho, né? E foram os dois que criaram essa tecnologia. Uma é a base da antigravidade, a famosa nave TR-3B, muito conhecida, vários avistamentos no mundo. Vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui. Inclusive essa nave vazou que ela pertence à Área 51. Acredito que seja a tecnologia criada pelo homem, é óbvio, mas dada pelos caras lá que nós falamos aí, eles estão interagindo com a humanidade durante um bom tempo, trazendo tecnologias para o homem, ensinando coisas como foi desde a era pré-diluviana até aqui. Então isso já está acontecendo, essa tecnologia existe, Nikola Tesla criou ela e outro camarada que eu falo lá no canal restrito. Se eu falar que vai dar problema no vídeo, ele criou também baseado em outra tecnologia. Então existem duas tecnologias UFO. Existem duas tecnologias UFO. Isso tudo é provado, está lá nos documentários. Mas nós vamos nos aprofundar agora aqui na matéria e eu vou explicar para vocês aqui, eu vou fazer uma exegese de uma passagem específica da Bíblia, de Lucas 21:11, falando sobre os sinais nos céus. Então assiste até o final, o negócio é brabo, é pesado. E eu acredito que desde os tempos bíblicos esse tipo de coisa já era previsto, já foi previsto nas profecias, esses avistamentos. E eu tenho total certeza que a Bíblia ela é real, a Bíblia se cumpre. E quando você assistir o vídeo do arrebatamento, você vai entender por que eles precisam dessa agenda. Por que eles precisam que isso aconteça. Porque precisa haver uma desculpa quando sumir milhares ou talvez até mais de 1 bilhão de pessoas do planeta do nada. Eles têm que explicar isso. Eles têm que trazer uma explicação. E outra coisa,
Quando você assistir lá no canal Restrito, a nova série que vai vir, o documentário O Anticristo, você vai entender que não tem como ele ser humano. É impossível ele ser humano. Vocês vão entender tudo direitinho lá depois. O negócio vai vir pesadérrimo também. Então, pessoal, referente a tudo isso, há uma agenda, algo acontecendo, não dá para ignorar. Foi matéria em vários jornais e vamos agora ver um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá, acompanha aí. Tive que voltar aqui de touca, pessoal, por causa do frio aqui. Então vamos à matéria. Militar relata suposto material biológico não humano encontrado em nave, o que foi dito em audiência sobre OVNIs nos Estados Unidos. Então vamos dar mais uma olhada mais a fundo na matéria. São 3 veteranos militares aposentados que testemunharam alertando que avistamentos são um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido segredo sobre eles. Olha que a matéria é séria. O Congresso dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sobre as alegações de que o governo está encobrindo seu conhecimento sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, UFOs, na sigla em inglês. A matéria está no The Guardian e é dito aqui que a audiência lembrou cenas de um filme de ficção científica. As testemunhas presentes foram David Grush, nós vamos ver o vídeo dele já, na audiência o que ele falou. Ele é um ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos. Outra parte aqui da matéria, quando a audiência aconteceu, foi na quarta-feira, no dia 26 de julho. O que foi discutido, os 3 veteranos militares aposentados testemunharam, alertando que avistamentos são um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido segredo sobre eles. Quem eram as testemunhas? David Grush, Ryan Graves e David Fravor. David Grush é da inteligência, ex-oficial da inteligência. Ryan Graves, um piloto aposentado da Marinha. E o David Fravor, um ex-comandante da Marinha, que se lembra ter visto um objeto estranho no céu durante uma missão de treinamento em 2004. E o que David Grush disse, nós vamos ver agora já na matéria, no vídeo aqui, que ele falou algumas coisas muito interessantes. E, pessoal, tem veiculado na mídia muitas perguntas, muitas pessoas falando, será que isso é um assunto que a Bíblia já falava sobre isso? Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso, sobre esses acontecimentos OVNIs, o fenômeno UFO está na Bíblia? Vamos dar uma olhada sobre isso. E olha aqui o que diz também nessa matéria aqui no Brasil. O Brasil já teve mais de 700 registros oficiais de objetos voadores não identificados. E até uma noite oficial dos OVNIs. Essa matéria aqui, ela foi séria, isso aconteceu em 1986. Nesse ano, segundo informações na Deep Web, senhoras e senhores, nós temos mais de 673 avistamentos até aqui, esse ano, só no Brasil. Em 2020, se não me engano, entre 2020 e 2022, para ser mais exato, nesse período específico, nos 2 anos, houveram mais avistamentos no mundo inteiro do que os últimos 10 anos anteriores. Então alguma coisa está acontecendo no fenômeno UFO, algo está acontecendo como nunca houve na história da humanidade e isso tem sido acobertado. A gente não podia deixar de falar sobre isso aqui. Então, dentro de todo esse assunto, isso está na Bíblia? O que você pode falar sobre as Escrituras relacionadas a esses eventos? Vamos dar uma olhada aqui no capítulo, no versículo que tem tudo a ver com esse tipo de acontecimento. Vamos ver se a Bíblia nos dá uma diretriz desse tipo de coisa já ter sido registrada no passado e falada até pelo próprio Senhor Jesus. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, ou no céu. Lucas capítulo 21, versículo 11. A tradução que eu usei aqui é talvez a mais utilizada hoje, a revista e corrigida. Então, vamos analisar esse versículo a partir do grego koiné, de Lucas capítulo 21, versículo 11. Vamos ver se Jesus deixou alguma mensagem referente a isso que está acontecendo agora. Então vamos começar a analisar aqui a fundo, pessoal. Lucas capítulo 21, versículo 11. A palavra aqui para epidemias em grego é limos.
Limós significa escassez de colheita, não fala de epidemia, então ali a palavra grega é limós, é escassez de colheita ou fome. Mais especificamente, escassez de colheita, que representa a fome, que na época a colheita era uma das principais formas de alimento da população. Então, por que a palavra epidemia está relacionada à fome? Eu citei aqui, porque aqui Jesus realmente quis expor a fome, e não epidemias, até porque a palavra epidemia não existia naquele tempo. A palavra doença seria mais aplicada aqui nesse conceito, nesse contexto. Então, a palavra fome que vem depois da palavra epidemia é catá. Catá significa abaixo de ou por toda parte. Coisas espantosas que vêm depois significa fobaitron. Fobaitron é aquilo que se espalha terror, mais especificamente. Terror, de causa de medo. Então, nós temos aqui 3 traduções diferentes, um pouco diferentes do contexto original do versículo. Beleza? Vamos pular aqui para uma outra tela agora para a gente ver a palavra sinais. Sinais significa semeion, em português semea, que é marca, símbolo, sinal, prodígio, de sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer. Opa, interessante, hein? A palavra sinais. A palavra semeion, eu lembro-me, na época das minhas aulas de hebraico e de grego, um dos professores falou o seguinte: a palavra semeion é uma palavra que pode representar a marca, pode representar o símbolo, isso, dicionários léxicos mostram isso para a gente. Sinal, prodígio de sinais, né, que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer, e também sinais desconhecidos para a época no céu. É como se olhasse para o céu e visse algo que eu não tivesse como dizer sob o conhecimento da época. Então isso pode ser aplicado a esse fenômeno UFO, coisas estranhas aparecendo no céu, que poderiam ser condicionados a serem prodígios, coisas que eles não conheciam? Sim, pode ser. A palavra semeion pode estar ligada a isso. Sim, nós podemos colocar aqui dentro disso esses avistamentos estranhos dos últimos tempos. O fenômeno UFO, possivelmente. Então vamos agora dar mais uma olhada na outra palavra, céu. Então haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas também, grandes sinais do céu. O céu aqui é Uranos. Uranos é espaço arqueado do firmamento com todas as coisas nele visíveis. Se você não viu o vídeo sobre a forma da Terra, o que a Bíblia diz sobre a forma da Terra, lê lá que você vai entender melhor o significado dessa palavra Uranos. Uranos, espaço arqueado do firmamento com todas as coisas nele visíveis. Então vamos ver o versículo, como ele ficaria em grego koiné puro. Haverá grandes terremotos, escassez de colheita por toda parte, em vários lugares, aquilo que espalha terror, e também grandes, marca o símbolo do espaço arqueado do firmamento. Então, pessoal, o versículo, na versão grega, mais próximo do grego koiné, ele fica exatamente desse jeito. Então, pode estar se referindo, dentro desse versículo aqui, os fenômenos no céu relacionados a essa questão UFO? Pode sim, pode estar se referindo no contexto original grego também. Então vamos ver agora aqui o que David Grush ele fala na audiência dele oficial lá no Congresso americano. Deixa eu botar o áudio todo aqui para a gente ver o que ele fala. Vamos lá. Eu acho que dá para vocês verem a legenda bem aqui embaixo do vídeo, então preste bastante atenção. A letra está pequena, mas dá para assistir. O vídeo está em boa qualidade. In the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superior and, in effect, becoming a whistleblower. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have anyone been murdered that you would that you know of,
or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Então, pessoal, isso é algo muito sério. David Grush falou que foram encontrados aqui, inclusive na matéria aqui no início nós vemos aqui, ó, o que realmente ele falou. Militar relata suposto material biológico não humano encontrado em nave, que foi dito em audiência sobre OVNIs nos Estados Unidos. Bem, se o que ele falou é verdade ou mentira, não sabemos. Eu não acredito que ele possa estar mentindo, mas eu tenho uma explicação específica sobre isso. Todos sabem que eu sou teólogo, eu tenho uma visão um pouco diferente de outros meios de interpretação. Eu acredito, inclusive, fiz uma série magnífica no canal Restrito, chamada Aliens são demônios. Fato é que, na minha concepção, alienígenas são demônios, anjos caídos, mas eu também, como estudioso, não posso negar a questão do relatório do grande militar americano que foi lá na Antártida, fez uma grande expedição, o almirante Richard Byrd, descobriu coisas, viu terra além da chamada borda, e ele encontrou outros povos lá, outras civilizações mais avançadas, com naves arredondadas. Possivelmente possa ser que essa teoria seja real, eu não sei, eu não estava lá, eu não vi, só estou falando aqui algo referente ao que ele deixou em seu diário. Ele foi um militar altamente condecorado com a medalha de honra dada diretamente pelo presidente americano da época. Bem, pode ter brincado ou não? Não sei. Eu acredito que não. Então vamos dar um crédito de confiança, digamos que essa teoria seja real. Então, teoricamente, lá existem naves que poderíamos classificar como esses UFOs que vemos aqui. Mas é óbvio que não é apenas isso. Nós sabemos que o inimigo e os inimigos da nossa alma, eles também se transformam em anjos de luz. Eles tomam formas, eles podem se transformar em outras coisas e possivelmente, por isso que eu acredito, no documentário eu mostro lá, inclusive, provas de que anjos caídos, eles, obviamente, se travestem de alienígenas. Entendeu, pessoal? Não sou dono da verdade, essa é a minha defesa, inclusive baseado nas escrituras, para esses seres que vêm de outras dimensões. E voltando ao assunto aqui, eu acredito também que a Área 51 produza naves. Eles produzem naves, inclusive a nave TR-3B. Deixa eu botar o vídeo aqui para vocês verem dela. Não sei se eu separei aqui. A nave TR-3B, ela é uma nave triangular e nós sabemos que há avistamentos dela no mundo inteiro. Essa nave aqui, ela é uma nave que já vazou patente dela, ela pertence praticamente a Nikola Tesla. Tesla criou essa nave, ela não possui, como muitos dizem, o combustível X, ela foi feita desse jeito. Não, ela é uma nave de antimatéria. É uma nave fantástica, ela não responde às leis da física. Tesla queria vender essa patente na época ao governo dos Estados Unidos, eles não chegaram ao mínimo denominador comum. Lá no documentário eu explico tudo no canal Restrito. Mas o que aconteceu? Quando ele partiu dessa para melhor ou para pior, não sei para onde ele foi, e a CIA foi lá e simplesmente pegou todas as patentes dele, todas as documentações, e pelo que nós descobrimos também, uma das patentes dele relacionada a essas naves foram vendidas para o Bigodinho. Olha a velocidade aqui que essa nave ela toma, a TR-3B. Olha aqui a nave triangular. Olha aqui. Explodiu toda a estrutura e subiu uma velocidade incomensurável. Então, pessoal, tem muitas coisas acontecendo, muitas aparições. Essa semana passada, isso aqui também apareceu sobre uma base militar nos Estados Unidos. Obviamente, um OVNI, a velocidade e a proporção são não humanas, se comparado às naves que nós temos agora na atualidade. E vocês veem aqui eles tentando acompanhar lá com alguma coisa lá, um avião, algo que atira míssil, tentando alocar, e não conseguir a velocidade muito grande, não dá. E olha bem, sobre uma base militar americana. Vocês estão vendo esse vídeo, foi da semana passada, divulgada em toda a rede. Então, algo anormal está acontecendo. Filipinas, dia 27/3.
foi sobre as Filipinas. Que luzes são essas no alto? Isso não é reflexo de vidro, de janela nenhuma, pessoal. Isso apareceu nas Filipinas no dia 27/3. Eles estão vendo vídeos reais, estão acontecendo no mundo todo aparições que já constam ser maior do que nos últimos 10 anos, juntando todas as aparições. Mais e mais aparições acontecendo. O que parece ser ali algo gigantesco, como se fosse uma nave-mãe triangular. Eu particularmente acredito que essas tecnologias possam ser Bluebeam, possam ser tecnologias reais, criadas na Área 51. Bob Lazar mesmo já falou que viu em um dos últimos andares que ele desceu ilegalmente, ele não tinha nem acesso, ele viu lá como se fossem homenzinhos cinzas pequenos, relacionados ao que nós vemos em filmes chamados de Greys, aliens Greys, conversando e interagindo com engenheiros, montando naves. Particularmente, como eu disse, não acredito que sejam alienígenas, acredito que sejam anjos caídos, travestidos de alienígenas. Quem não assistiu o nosso documentário no canal restrito também sobre o CERN, o acelerador de partículas, assista lá, vocês vão entender o real propósito daquilo. Não acredito que seja apenas para acelerar partículas. Então, mais aparições aí da nave triangular. Muitos chamam da nave de Nikola Tesla, da nave TR-3B, que não é tecnologia reversa, como eu expliquei. Ela é de tecnologia antimatéria. Olha aí um vídeo bem claro dela. Não podemos negar que, olha como ela sobe, que essas coisas têm acontecido, elas têm acontecido e são reais. Isso é algo seríssimo. Isso tem acontecido no mundo todo. E o que seria supostamente esse material biológico não humano aí de corpo? Gente, isso aí pode ser muitas coisas. Isso aí podem ser híbridos criados na Área 51. Podem ser híbridos. Criaram lá simplesmente seres híbridos, colocaram em naves, forjaram uma suposta queda para dizerem que é um corpo alienígena. A gente sabe que eles são capazes de tudo. A agenda ela é muito impetuosa e pode ter sido isso. Pode ser isso. Particularmente, não acredito que seja de algo que venha de outra galáxia, até porque, de acordo com as escrituras, teoricamente o nosso sistema seria fechado, nada sai, nada entra. Enfim, essa é a minha posição, isso que eu tenho para trazer para vocês. Diante de toda a dificuldade em crer situações, eu fico sempre com as escrituras e, como teólogo, como alguém que estudou a fundo e é formado em grego e hebraico, eu sempre vou ficar com a questão da Bíblia. Mas, como eu disse, não sou o dono da verdade, também não coíbo ninguém que acredita de forma diferente, pelo contrário, eu acho que informações devem ser trocadas e isso é um fenômeno que está acontecendo, é real, entendeu? É real, e eu acredito que isso tenha tudo a ver com o fim dos tempos. Por quê? Quando você assistir o vídeo do arrebatamento, você vai entender. Você vai entender que eles vão ter que dar uma explicação para o sumiço de milhares de pessoas, ou talvez 1 bilhão ou mais. Eles terão que dar uma explicação. Isso acontecendo, vai ocorrer o pneumotórax na sociedade. O que é o pneumotórax? Todo pulmão funcional da sociedade vai parar de funcionar. Polícia, bombeiro, médicos, hospitais, porque vai ser um caos total. Vai ser um caos total. A sociedade vai simplesmente ruir por algumas semanas. Explicitamente, acredito que em torno de 15 a 25 dias inicial, que ocorre um pneumotórax social e um caos a nível global. Enfim, isso acontecendo, o que virá em seguida? Isso vai acontecer porque vai sumir, obviamente, milhares ou mais de 1 bilhão de pessoas. Então, sumindo essa quantidade de pessoas, carros chocar-se-ão nas praças, aviões vão cair e todo tipo de tragédia vai acontecer. Então, durante isso, a sociedade vai simplesmente entrar em colapso. Pessoas vão sair para a rua para roubar, para assaltar, para fazer coisas horríveis. E, infelizmente, isso pode acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer e aí é que as coisas precisam entrar em ordem. E o que aconteceu? Naves levaram essas pessoas que sumiram. Eu acredito que essa seja a explicação. Mas não é só isso. Isso tem a ver também com questão de homens com máquina, transhumanismo e outras coisas que virão. E como eu falei, o anticristo ele não tem como ser humano. Então, ele tem que ser alguém de uma natureza diferente. Deu para entender? Que vem de outro lugar. De outro lugar. As escrituras dizem o quê? Que ele já está julgado.
Só que todo ser humano que é nascido de uma mulher, tem corpo, alma e espírito, tem a chance da salvação. Depois eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Lá no Seminário Mistérios do Apocalipse a gente aborda isso a fundo. Ele já está julgado. Ele já está julgado à perdição eterna, ao inferno. Então, como que ele, sendo homem de corpo, alma e espírito, de carne e osso, ele já estaria julgado? As escrituras iriam se contradizer, e isso não acontece. Muitos dizem, a Bíblia ela se contradiz, ela não tem explicação para isso, aquilo. Meu amigo, se ela não tem explicação, aí é mais fácil admitir. Eu não tenho conhecimento para explicá-la a fundo. Então, para mim, ela não tem explicação. A Bíblia é inerrante. É totalmente inerrante. Tudo que está escrito nela ali tem explicação. Se não tem em português, tem nas línguas originais, no hebraico e no grego koiné. Para mim, isso não é mistério, já desmistifiquei isso há décadas atrás, não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas os alienígenas vieram, as escrituras caíram, as religiões mentiram. Meu irmão, não caia nessa. Para mim, se existisse apenas um livro da salvação, falando sobre a salvação em Cristo, para mim já é o suficiente. A remissão dos meus pecados e a salvação é tudo que eu preciso saber. O resto é apenas algo a acrescentar, mas o importante é a salvação. É crer na salvação e na morte do madeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. E Gálatas diz, Gálatas 1:8, ainda que vos desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, seja anátema ou maldito. É praticamente isso. Então tome muito cuidado com tudo que tem sido dito nos últimos dias, nos últimos tempos, em todas as esferas, em todos os aspectos, não só nessa questão alienígena, mas em todos os aspectos. Agora virou moda desmentir a Bíblia, dizer que a Bíblia é errônea, dizer que a Bíblia é falsa, dizer que a Bíblia não tem explicação para tudo, dizer que a Bíblia simplesmente está totalmente modificada, e não é assim. Não é assim. Nós sabemos que o inimigo está propagando esse tipo de conhecimento através do ateísmo, do evolucionismo, mas sim, a Bíblia tem sim explicação para tudo. Em breve eu vou começar uma série sobre isso, falando sobre os erros interpretativos e a verdade através dos textos originais, provando que a Bíblia ela é inerrante, imutável e eficaz. Ela é a palavra de Deus e a vontade dele para a humanidade. Então essa é a minha posição sobre esses fenômenos OVNIs, sobre o que tudo tem acontecido. Beleza, pessoal? E obviamente que quando essas criaturas começarem a se manifestar aqui e houverem os híbridos, a humanidade vai ver e vai vir com o seguinte pão. Se você fizer uma modificaçãozinha aqui, usar essa formulazinha aqui, isso aqui, você vai ter uma vida praticamente eterna, você não vai morrer. Acredito que o inimigo das nossas almas tem esse poder de criar algo a ponto de fazer isso à humanidade, de fazer com que o homem possa até viver mais de 2.000 anos à frente, como foi no passado, 1.000 anos, ou 3.000, o que for que ele for acrescentar. Acredito que ele tem esse poder. Mas, por isso, o apocalipse vai acontecer e não vai ser dada permissão por Deus. E aí, quem tiver a marca, vamos falar sobre a marca mais à frente também, vamos falar sobre a marca da besta mais a fundo. E aí, quando você for ver, por isso que essas pessoas que aceitaram esse sistema que tem a ver com o transhumanismo, elas não têm mais a chance de salvação, porque elas não serão mais totalmente humanas, entendeu? Então, pessoal, isso tudo tem a ver com essa agenda alienígena. Tomem muito cuidado com isso e fiquem de olho aqui no canal para mais explicações. O que nós pudermos sempre trazer aqui para te alertar, para te avivar a tua alma em relação à verdade, nós traremos. Beleza, pessoal? Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e fiquem com Deus até o próximo vídeo sobre o arrebatamento.